Então, pessoal, vamos falar sobre essa imagem aqui, essa imagem tão polêmica e tão potente dos nossos tempos, né? A derrubada, a recente derrubada da estátua do Edward Colston em Bristol, na Inglaterra, onde gerou diversos debates sobre ressignificações do patrimônio histórico, ressignificações dos personagens históricos, ressignificações da história. Edward Colston viveu entre 1636 e 1721. Ele foi um traficante de escravos inglês e foi responsável pelo envio de milhares de africanos à escravidão na América do Norte e no Caribe. Essa estátua ela foi levantada, erguida em Bristol, na Inglaterra, em 1895, e ela faz uma referência a um escravocrata que teve sua trajetória, sua riqueza e sua memória erguida em cima dessa violência. Então, num momento de ressignificações da vida e ressignificações da nossa existência diante da fragilidade que a pandemia produz, muitas culturas resolveram produzir uma tática ou estética da descolonização das imagens, tá entendendo? Isso é interessante para a gente perceber, pensar, e isso é muito potente para a nossa disciplina de metodologia. O filósofo alemão Walter Benjamin, que escreveu sobre conceitos de história, ele tem uma tese de história muito interessante que é bem importante para a gente pensar essa derrubada da imagem. Ele fala que todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Todos os que venceram na história. Os despojos são carregados no cortejo como de praxe. Esses despojos são os que chamamos de bens culturais, como essa estátua. Todos os bens materiais que o materialismo histórico vê têm uma origem que ele não pode contemplar sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como a corvéia anônima de seus contemporâneos. Nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um monumento de barbárie. Logo, os nossos patrimônios, a política de patrimonialização que nós vamos estudar de uma forma mais intensa, as políticas de memória, de lembrança, elas são políticas que elas escolhem o sujeito que tem poder. São políticas onde elas geram a lembrança, a memória e o culto à memória branca, machista, hétero, capitalista, cristã. E a pandemia veio tentar desmontar e desestruturar essa perspectiva. É uma disputa das imagens, né? Isso é muito forte e isso é muito interessante. Quais imagens nós queremos conservar? Quais figuras queremos colocar em pedestais? O que queremos ver quando transitamos no espaço público? A retirada e a transferência dessa estátua para um museu seria uma opção válida? Que história é essa que nós levamos para a sala de aula e como nós vamos contar e narrar esses fatos para os nossos alunos? É assim que eu começo a nossa reflexão, gente. Bom estudo a todos.